Olá, a gente costuma pensar na Bíblia como um livro único, pronto, né? Com capa, com índice, né? 60 e alguns livros lá dentro, pronto, né? Mas a gente precisa entrar na pesquisa histórica sobre como esse texto surge, a imagem vai mudar completamente. Porque não existiu só um momento em que alguém sentou e escreveu a Bíblia desde o começo ao fim e disse: pronto, terminei, tá aqui, tá pronto, vou editar e vou lançar. O que existe é um processo longo, um processo disputado, feito por muitas mãos, que percorre muitos séculos em contextos políticos e religiosos completamente diferentes. Bom, meu nome é Marcos André, eu sou professor de História. Você está no episódio de número 60 do podcast Deuses e Devotos. A Bíblia. Quem escreveu? Como esse livro surgiu? Bom, esse episódio é baseado na pesquisa, acadêmica sobre a formação da Bíblia, Livros que eu posso indicar é o Surgimento da Bíblia, de Conrad Schmidt e Jens Rutter. E esse livro vai reconstruir os primeiros textos israelitas, ao longo dos séculos, E a história dos escribas, de William Shidwind, que olha assim para um personagem da tradição religiosa que geralmente não costumamos prestar atenção, que é um escriba. Então, antes de existir qualquer coisa parecida com a Bíblia, existia uma coisa chamada memória. Histórias contadas ali nas festas agrícolas, recitadas em rituais de luto, de colheita, na genealogia das famílias, nas lendas dos heróis tribais. Essas são coisas, essas explicações sobre a origem do mundo, sobre por que aquele povo específico existia, e tinha aquele Deus específico. Então a pesquisa histórica é bem clara que contraria a imagem popular, Então, por muito tempo, esse material não foi escrito porque precisava ser escrito, mas porque começou a existir uma estrutura de Estado capaz de sustentar a escrita. Então, escrever na antiguidade, na realidade, não era uma atividade comum, espontânea, como vemos hoje, porque hoje somos todos alfabetizados, naquela época não. Então, essa tecnologia era rara e era controlada por poucos. Então, a questão da leitura ela estava ligada aos palácios e aos templos, E isso faz sentido em falar nos textos bíblicos, Porque por trás deles há uma administração. Vai haver um reino, uma capital, uma corte. Vai haver a necessidade, no caso, de registrar impostos, tratados, coisas de um reino, de uma administração como um todo. E aqui vai entrar o personagem que é principal nessa história, que não se trata de profeta, nem de rei, nem de patriarca, de absolutamente nada. É o escriba, é o cara que escreve. Então, os escribas no reino de Israel e Judá eram funcionários de carreira. Então, essas pessoas tinham formações ligadas ao palácio do templo, eram treinados ali em caligrafia, caligrafia judaica, conversões de redação, das tradições de escribas muito antigas, advindas ali da Mesopotâmia e do Egito. Então, esse profissional, ele nunca escreveu sobre inspiração religiosa. Ele escrevia porque era uma função de Estado, uma função social. E foi essa classe profissional que, ao longo do tempo, passou a ser responsável por preservar, por organizar e expandir as tradições orais do povo, transformando tudo isso em texto, Então, durante o período dos reis de Israel, o reino ao norte e Judá ao sul, a produção de texto era muito pequena, inscrições, listas administrativas e alguns registros de leis, ali naqueles núcleos antigos, que mais tarde vão ser incorporados nessas escrituras. Então, nada disso circulava como um livro sagrado como nós enxergamos hoje. Eram documentos que serviam para arquivo, e de uso interno, principalmente para as elites políticas e religiosas. Então, vai haver sim um ponto de virada, e isso vai ter relação direta com dois eventos, A queda do Reino do Norte, Israel,
no fim do século VIII, ali antes da Era Comum, e sobretudo as reformas religiosas centralizadoras que aconteceram em Judá, que é o Reino do Sul, no século seguinte. Então, com a destruição do Reino do Norte, essas tradições escribas e memórias religiosas do Norte migram para o Sul, ou seja, migram para Jerusalém e passam ali a ser reunidas, passam a ser comparadas e reescritas com as tradições que já existiam no Reino do Sul, que é Judá. Então, ali um ambiente de uma corte real, um templo centralizado, e os escribas, chamados de judaítas, né, sabe, começam a produzir algo ali muito mais ambicioso. Então eles não vão produzir aqueles meros registros administrativos, mas eles vão redigir narrativas históricas, né, mais longas, tentando dar sentido unificado à origem do povo, às leis, né, e a relação desse povo com a sua divindade, né. Schneiderwinde ele chama atenção para um fato muito importante, é que esse movimento de produção literária mais intensa está diretamente ligado ao fortalecimento do Estado em Jerusalém. Então, quanto mais poderoso e organizado o reino fica, quanto mais recursos ele tem, mais escribas, né, treinados e, lógico, mais textos, né. Isso também não significa, lógico, que o que eles estavam escrevendo para mentir ou por interesse, né? Isso seria muito simplista, né? A escrita religiosa sempre esteve ali entrelaçada nessa construção de uma identidade nacional que vai legitimar os reis, os sacerdotes, né? Vai ter toda a organização social e de Estado, né? Então, a religião e a política no mundo antigo não eram esferas separadas. E muitas vezes, até nos dias de hoje, não são separados. Religião, política, né? E um evento, né, que os dois livros tratam absolutamente como decisivo é a destruição de Jerusalém pelos babilônios, né? Então, no início do século VI, antes da Era Comum, vai haver ali o exílio de parte da elite judaíta para a Babilônia. Então, o templo, que é o centro religioso simbólico do povo, esse templo é destruído. Então, havia ali uma monarquia. Essa monarquia dava garantia e continuidade, né? A questão de promessa e proteção divina ela vai ser extinta. Então, uma grande parte dos sacerdotes, dos escribas, dos nobres vai ser deportada para outro território, sobre outro império. Então, longe da terra que sustentava toda essa tradição, toda essa história, toda essa narrativa de aliança entre o povo e a divindade. Então, é nesse momento de crise, né, que a produção de textos ela vai se intensificar. Por quê? Porque não tem templo, não tem monarquia, não tem Estado próprio. Então, a palavra escrita, né, passa a carregar, assim, a ter um peso, né, que antes era dividido com as instituições físicas, né? Então, esses escribas que foram exilados, né, e depois os que retornaram, eles começam a reunir essas tradições que estavam ali dispersas, né? São narrativas das origens, né, as coleções de leis, né, os oráculos de profetas, registros históricos. E numa tentativa de preservar essa identidade, essas bases materiais, né, que tinham sido destruídas, elas vão ganhar uma nova forma, né? Então esse período, né, chamado período pós-exílico, é o momento em que boa parte do que se conhece como núcleo da Bíblia hebraica, ele começa a tomar uma forma bem mais próxima do que nós conhecemos hoje. Então, não é um texto fixo e definitivo, mas é um conjunto de tradições, né, num processo de edição, de combinação e reinterpretação desses textos, né? Então, textos mais antigos vão ser reaproveitados, vão ser reescritos, vão ser comentados para dentro do próprio texto, adaptados a uma nova realidade, né, de um povo que agora não tem reino, né? Então, ele vive sob o domínio estrangeiro, né? Primeiro o reino babilônico e depois o reino da Pérsia, né? O reino persa. E aí vai haver, lógico, dentro desses textos uma influência muito grande do zoroastrismo, né? Então, é essa catástrofe política, essa ruptura, né, que torna provável
boa parte da existência bíblica. Ou seja, se não houvesse a destruição do templo, se não houvesse esse problema de exílio, né, talvez a Bíblia hebraica nunca tivesse sido compilada da forma que foi. Então, essa necessidade de preservar a identidade em meio à dispersão de outros motores mais fortes da formação do texto sagrado, que faz com que ele seja preservado. Então, vai haver ali a ascensão do Império Persa, né? E o Império Persa vai permitir que grupos de judeus retornem a Jerusalém e reconstruam o templo. E aí o judaísmo vai entrar, lógico, numa outra fase, porque agora vai haver um patrocínio, né? Vai haver uma tolerância do poder persa, né? Então vai haver uma comunidade, de novo, organizada em torno de um templo construído, e vai haver, lógico, uma classe sacerdotal, vai haver ali uma classe escribal interessada em consolidar, né, um corpo de leis, né, existentes que vão trazer estabilidade à tradição. Então, é nesse período que a pesquisa histórica vai situar a formação do que a gente chama de Torá, ou Pentateuco, que é a coleção dos primeiros 5 livros da Bíblia, né? Então, muitos textos, como histórias, poesias, coleções de sabedoria, né, eles vão continuar circulando e vão ser copiados, editados e discutidos, né? Depois vem aí o período helenístico, né? Entra em cena Alexandre o Grande, né? E a difusão da cultura grega, né, por todo o Mediterrâneo Oriental. Então esse contato produz um evento fundamental, que é a tradução dos textos para o grego, que é a Septuaginta, e tem um outro episódio aqui no podcast sobre isso. E também nesse período ali que aparecem obras que hoje conhecemos como a literatura intertestamentária ou apócrifa, né? São textos que circulavam ali, eram lidos, né, mas terminam fora de um cânone, né, hebraico, um cânone rabínico, né? Alguns vão permanecer em cânones cristãos posteriores, né? Então, a fronteira entre texto sagrado e texto apenas importante, ela vai estar ao longo da história sempre em negociação, né? Então, a gente vai avançar para o período romano e vamos encontrar aí um judaísmo mais plural, porque ele já está dividido em diversos grupos. Os conhecidos de sempre, né? Os fariseus, saduceus e até essênios, né? E depois vai haver aí os primeiros seguidores de Jesus de Nazaré. Eles leem esses textos, interpretam e disputam entre si o significado dessas tradições. Então, é nesse ambiente que nasce um movimento que décadas depois, né, da morte de Jesus, né, vai produzir os textos do Novo Testamento. Então, as famosas cartas de Paulo, né, que vão ser escritas para comunidades específicas e vão tratar dos problemas ali concretos, né, porque há um movimento, né, de Jesus sem Jesus, né. Então, é preciso enfatizar um ponto que costuma sempre escapar normalmente da visão popular, né? Os textos do Novo Testamento, eles não nasceram já com uma classificação de escritura, né, no mesmo nível da Bíblia hebraica, porque durante décadas, né, e alguns casos de alguns textos em séculos, comunidades cristãs discutiram, né, comunidade por comunidade, diversas regiões, quais escritos deveriam ser lidos publicamente, né, como autoritativos, e quais textos não deveriam ser lidos, né? Então vai haver aí um processo de formação do cânone cristão, que vai ter uma lista, né, final de livros aceitos. Então esse estudo é resultado de debate, de concílio, disputa teológica, critérios que vão ao longo de gerações sendo refinados, né, e só se estabilizam, né, nos primeiros séculos depois de Cristo, com variações diferentes de tradições cristãs, no qual conhecemos até hoje, né? Então existem diferentes cristianismos, né, nesse caso. Bom, nós vamos ter ali, depois de formado esse conjunto de textos, né, tanto o hebraico quanto o cristão, ele não vai parar de ser trabalhado. Então, durante toda a antiguidade tardia e a Idade Média, né, muitos copistas em mosteiros, sinagogas, escolas, vão reproduzir manualmente essas obras, manuscrito por manuscrito, pergaminho por pergaminho. Então esse processo de cópia manual, ele não é neutro, né? Vai haver ali variações, correções, adotações, né,
e principalmente escolhas de tradução. Então tudo isso vai acumular ao longo dos séculos, vão haver diferença entre os manuscritos que vai fazer com que pesquisadores, né, e críticos de textos tentem reconstruir as formas mais antigas possíveis dos textos. Então é um trabalho ali histórico, um trabalho de detetive que vai comparar milhares de cópias para entender como o texto foi se transformando ao longo do tempo, né? Um detalhe que vai conectar esse período ao presente é muito simples, né? Até a invenção da impressão, né, a Bíblia era um objeto raro, porque era muito caro, geralmente em latim, no mundo cristão ocidental, acessível para uma pequena elite clerical e nobre, né? A maior parte da população, o povão em geral, conhecia essas histórias por transmissão oral, pregação ali do padre e pela arte religiosa, não pela literatura direta, até mesmo porque você adquirir um livro era muito caro e a população em geral não era letrada, era analfabeta, né? Então a gente pode chegar a uma pergunta final aqui para o episódio, né? Que depois de toda essa história de escriba, de exílio, concílios, copistas, né? Porque esse conjunto específico de textos se torna o livro mais lido, mais impresso e o mais traduzido da história humana. Então a resposta é uma combinação de fatores. Primeiro, na história vai haver uma expansão institucional massiva, né? Tanto no judaísmo quanto no cristianismo, que vão se tornar religiões de presença global, né? Segundo, a tecnologia chega no momento certo, com a invenção da imprensa de tipos móveis, né? Ali por volta do século XV. Então isso vai ser possível multiplicar as cópias em escala, né, que nunca havia imaginado antes, né? E um impulso para a tradução, né? Diferente de outros textos sagrados de outras religiões, a permissão de tradução ela acontece nesse texto. Por exemplo, o Alcorão, existe tradução do Alcorão, mas o que é tradução não é o Alcorão em si. Ele é o significado das palavras do Alcorão. Se você quiser aprender, por exemplo, o Alcorão, você tem que aprender árabe, porque ele quer preservar a língua árabe, porque não existe certas vogais, né, certos vocabulários para atribuir adoração a Deus que não podem ser traduzidos em outra língua, né? E a questão estrutural, né? A Bíblia deixa de ser um texto religioso e se torna ao longo dos séculos um documento, né, que fundamenta a civilização inteira, né? Então existe um fator institucional contemporâneo simples, né? As sociedades bíblicas, as missões, as organizações religiosas ao longo dos últimos séculos vão fazer com que a distribuição e a tradução sejam massificadas, né? Então a Bíblia não se tornou o livro mais lido do mundo por acidente, nem exclusivamente por seu conteúdo religioso, né? Ela se torna o livro mais lido historicamente, né, porque esteve numa confluência de uma expansão religiosa, de tecnologia de produção, política de tradução e uso civilizacional. Então, desde a memória oral das tribos antigas até o objeto mais impresso e traduzido, o caminho vai passar por reis, exílios, escribas anônimos, concílios cristãos, né, e prensas de impressão. Então, na realidade, não há nenhum milagre de origem único, né? É uma sucessão de escolha humana, histórica, né, que está ali situado num tempo e num lugar. E isso foi se acumulando camada por camada. Então, entender esse processo, lógico que não vai diminuir a importância cultural, a importância histórica e religiosa do livro, né? Muito pelo contrário, né? Ele mostra o quanto essa importância foi construída, defendida, sustentada por gerações de pessoas que apostaram nesse texto. Bom, era isso que eu tinha para dizer sobre o surgimento da Bíblia, quem escreveu, né? Se você quiser se aprofundar de verdade nessa história, os 2 livros, né, são fontes para este episódio, que guiaram esse episódio, são leituras iniciais. É o Surgimento da Bíblia, de Conrad Smith e James Rutter, e quem realmente escreveu a Bíblia, né, que é a história dos escribas, né, de William Sneyd Wind, né? Vale a pena a leitura completa dos 2 livros. Obrigado por ouvir até aqui e até o próximo episódio.